Meus irmãos, vamos falar sério aqui. Se você tivesse consciência de que os seus dias estão contados, que está prestes a bater as botas e ir para o juízo, você usaria os seus últimos minutos de vida para glorificar a Deus ou para se empurrar ladeira abaixo em direção ao abismo de trevas? Pois é, o Papa Francisco, um homem que carregava nos ombros o peso simbólico de ser o líder da maior instituição religiosa de toda a face da terra, cometeu uma blasfêmia antes de descer à sepultura. Ele fez um pedido vergonhoso, constrangedor, que qualquer católico sério deveria considerar um escarro no altar da própria fé. Em vez de se voltar ao arrependimento, o Papa Francisco se voltou à militância progressista. Antes da gente entrar no assunto principal e comentar qual foi o último pedido polêmico feito pelo Papa no leito da morte, eu quero te pedir um favor que é simples. Já deixa o like nesse vídeo. O like ajuda muito o canal, porque quando você curte, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e começa a recomendar o meu vídeo para mais pessoas. Deixa o like se é a sua primeira vez aqui, aproveite e se inscreve no canal agora, ativa o sininho das notificações para não perder nada do que a gente posta aqui quase todos os dias. E agora um recado importante para quem está passando aperto, se você está desempregado, sem renda ou precisando de uma grana para se manter, presta atenção nisso aqui. Dá uma olhada nessa tela. Esses são os valores que eu consegui só essa semana trabalhando online com o meu celular dentro de casa. E hoje, dia 24 de abril, bati mais de R$500 de comissão. Tua vida tá difícil? Eu sei, mas tem solução. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como você pode também fazer valores ainda maiores do que esse e mudar a sua realidade financeira. O Papa Francisco, antes de morrer no leito da morte, deixou registrado com todas as letras que queria ver as suas normas absurdas e antibíblicas e anticristãs firmadas com o selo oficial do Vaticano sendo executadas depois da sua morte. E olha, não estamos falando aqui de detalhes litúrgicos ou de uma simples modernização nos sacramentos ou processos internos da Igreja Católica. Estamos falando de uma virada de mesa dentro do próprio Vaticano. Uma dessas normas e diretrizes que o Papa Francisco ordenou que fossem executadas mesmo depois da sua morte é a ordenação de homens abertamente homossexuais ao sacerdócio. A mesma igreja que por séculos se dizia firme na moral cristã, agora virou uma espécie de ONG progressista com crucifixo no peito. O mesmo Vaticano que no passado queimava hereges, agora acende vela para ideologias modernas, esfregando o orgulho LGBT na cara dos fiéis que ainda tentam seguir o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 27. Mas quem liga para a Bíblia, né? Hoje em dia o que vale é lacrar até no leito da morte. Agora reflita comigo. Se um líder religioso diante da morte decide usar o tempo e o pouco fôlego que lhe ainda resta para garantir a continuidade de um projeto que agride diretamente os valores da palavra de Deus, o que isso diz sobre a sua missão espiritual? Será que ele realmente cria na eternidade? Será que ele realmente temia ao Deus que supostamente servia? Aí a impressão que fica é que em vez de deixar um legado de fé, ele quis deixar uma herança ideológica. E aí, meus irmãos, não dá para dizer que ele foi um servo bom e fiel. Foi alguém que ao fim da linha, em vez de se humilhar diante do Criador, resolveu garantir que o mundo continue sendo moldado à imagem da apostasia. E o pior, ainda tem quem aplauda. Vamos colocar os pingos nos is. Antes que a patrulha do politicamente correto tente lacrar aqui nos comentários desse vídeo, respeitar alguém não significa aceitar como verdade tudo o que a cultura do momento empurra como normal. E o que o Papa Francisco fez em seus últimos dias, nos seus últimos suspiros de vida, meu amigo, não foi um gesto de compaixão, foi um tapa na cara da santidade bíblica. Ele não apenas abriu as portas da Igreja Católica para todas as pautas progressistas, como também ele fez questão de cravar o seu apoio às ideologias da moda nos últimos momentos antes de partir desse mundo. E quando um líder religioso ignora o limite da palavra de Deus, ele não estava promovendo o amor, ele estava promovendo profanação e apostasia. A frase que saiu da boca dele para duas lésbicas antes de morrer: Deus te ama do jeitinho que você é. Essa frase parece linda aos ouvidos do mundo, mas ela é teologicamente venenosa. Isso vindo de um papa no leito da morte. Isso é mais do que uma desobediência. É cumplicidade com o erro. Amar alguém não é passar a mão na cabeça do pecado, mas é falar a verdade com firmeza. Mas não, o Papa Francisco preferiu os aplausos da militância ao invés de confrontação bíblica. Ele preferiu lacrar para o público progressista ao invés de clamar por arrependimento. E aí vem a pergunta:
Que tipo de legado espiritual um líder desses deixa quando troca a cruz pelo arco-íris da aceitação cega? Isso não é inclusão, é traição à fé que ele dizia representar. E antes que venha aquele velho chororô aqui nos comentários, eu já vou adiantando, aqui ninguém está promovendo discurso de ódio, muito menos incitando qualquer tipo de agressão. Agredir as pessoas é algo abominável, eu não sou a favor disso, porque todo ser humano, seja quem for, merece respeito, mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Respeito não é sinônimo de conivência, e discordar de uma escolha não é o mesmo que odiar uma pessoa. Só que o problema começa quando líderes religiosos que deveriam ser colunas da verdade resolvem vender um evangelho açucarado, moldado para agradar a sensibilidade do mundo. Ficam mais preocupados em agradar a militância progressista do que salvar as almas. Quando o próprio Papa, na reta final da sua vida, escolhe dizer Deus te ama do jeitinho que você é para duas pessoas que estavam fora da natureza bíblica, sem ao menos pregar a verdade para elas e chamá-las ao arrependimento, ele não estava sendo compassivo, ele estava sendo cúmplice da desordem espiritual e do pecado. Isso não é evangelho, é teatro moral. Ele tentou desesperadamente deixar um legado bonito aos olhos da militância, ainda que para isso precisasse ignorar o próprio fundamento da fé cristã. A função de um líder espiritual não é massagear o ego de pecador, é anunciar a verdade que liberta. Mas não. O show de despedida do Papa foi com tapete vermelho para a ideologia e o silêncio sepulcral diante do pecado. Um Papa que deveria encerrar a sua missão apontando o caminho da cruz, termina virando o garoto propaganda de um Deus genérico que aplaude tudo e não exige mudança nenhuma. Isso é um cúmulo da traição espiritual. Uma liderança ajoelhada não diante de Deus, mas diante das palmas vazias de um mundo em trevas. E esse papo de Deus te ama do jeitinho que você é, isso aí virou uma desculpa cômoda para manter o pecado de estimação intocado. Amar, Deus ama mesmo. Deus ama o crente, Deus ama o descrente, Deus ama quem faz o certo, ama até quem vive afundado na lama. Mas não confunda amor com aprovação. O céu não é abrigo de gente suja. O céu é morada de gente limpa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. É morada para crente que decide viver em obediência. E para chegar lá não basta ser amado por Deus. Tem que responder e retribuir esse amor a Deus com renúncia, com mudança de vida, com fidelidade. Amar a Deus mais do que a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a Deus mais do que as vontades da carne, mais do que as pautas que o mundo aplaude. E aí que o caldo fica grosso. Porque enquanto o mundo empurra essa fé mole e rasa, emocionalmente manipulada, líderes religiosos como o Papa Francisco correram para institucionalizar o pecado, para transformar a desobediência em regra e rebelião em virtude. O discurso é fofo, mas o destino é trágico. A santidade saiu pela porta dos fundos e no lugar entrou o sentimentalismo disfarçado de teologia. Quando o Papa Francisco decidiu autorizar bênçãos a casais do mesmo sexo, ele não só rompeu com séculos de tradição doutrinária da Igreja Católica, mas escancarou o abismo entre o que está na Escritura e o que se tornou a nova liturgia do aplauso progressista. Não se trata aqui de pregar ódio, isso já está clichê, conversinha de quem não tem argumento. Mas deixar claro que não é questão de perseguir, é pegar aquilo que o próprio Deus classificou como pecado e tentar carimbar com selo de aprovação religiosa. O papel de um líder religioso não é reinterpretar o que está escrito na Bíblia com base na pressão do século. O dever de qualquer líder religioso é permanecer firme no que foi revelado desde o princípio. O problema é que hoje muita gente confunde compaixão com conivência. O Papa Francisco, ao invés de se retratar, preferiu morrer militando, chamando de amor aquilo que a Bíblia trata como pecado e transgressão. É de cair o queixo ver que, mesmo sabendo que a morte estava batendo à sua porta, o Papa Francisco não demonstrou nenhum sinal de arrependimento ou preocupação em se alinhar com a verdade da Bíblia. Pelo contrário, ele fez questão de reforçar o seu pacote de decisões polêmicas como se fosse deixar um troféu para o mundo. E dentro desse pacote estava justamente a tal abertura oficial da Igreja Católica para abençoar tudo quanto é prática que até ontem era vista como desvio até pelos próprios católicos. Isso aí não foi só ousadia, foi provocação. E o mais triste é ver gente dizendo que isso aí foi evolução, quando na realidade foi só mais uma tentativa de desmontar o tudo que ainda restava da firmeza cristã na Igreja Católica. Está todo mundo tentando empurrar a porta do céu com empilhadeira emocional. Mas a Bíblia já avisou
que essa porta é estreita e não vai abrir mais do que ela já está aberta só porque alguém saiu com uma bandeirinha colorida para fazer uma passeata e protesto pelas ruas. O que era para ser um fim de vida com reverência virou palco para lacração teológica. O Papa Francisco não buscou retornar ao rumo, não pediu perdão, não mostrou arrependimento. Ele preferiu assinar documentos que na prática colocam doutrinas cristãs de ponta cabeça. Tem gente aplaudindo, né? Tem gente achando que isso é amor. Mas se fosse amor de verdade, ele teria dito a verdade ainda que doesse. O que ele fez foi suavizar o erro e o pecado. Ele fez carinho na desobediência. Só que isso não é cuidado pastoral, é cumplicidade disfarçada de empatia. Ele trocou o papel de vigia da fé por um porta-voz da cultura do mundo e ainda deixou isso como herança, assinando documentos e papéis carimbados com o selo do Vaticano. No fim das contas, né, ficou o seguinte cenário: um líder elogiado por quem nem crê em Deus, aplaudido por quem rejeita os valores bíblicos e seguido por quem prefere uma fé moldada ao gosto do freguês. Enquanto isso, o caminho apertado que Jesus falou vai sendo ignorado como se fosse detalhe. Só que não é. Essa tentativa de transformar a igreja em ONG e a fé em bandeira de causas vai custar caro. Porque cedo ou mais tarde, todo o disfarce cai. E aí não vai ter discurso bonito, nem abraço simbólico que vai resolver. Só vai subir quem escolheu obedecer e não quem viveu tentando atualizar Deus para caber nas vontades do ser humano. E deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você quer realizar o sonho de conhecer a Terra Santa? Então, vamos para Israel comigo agora em novembro desse ano, tá? Se você quer ir junto comigo, não perca tempo, entre em contato no link que está abaixo desse vídeo para você falar com a equipe da Lael Caravanas para embarcar comigo nessa viagem Israel para Todos com Carlos Reinar. Tá? O contato da agência de viagem está aqui no primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo. E uma dica, já entre em contato e comece a parcelar ainda hoje. As parcelas vão ficando leves e acessíveis e você garante a sua vaga sem sufoco. Mas se deixar para depois, né, pode acabar ficando mais difícil, mais pesado. Ah, irmão Carlos Reinar, mas eu quero muito ir, mas eu tô sem condições, sem salário fixo. Calma que tem solução. Logo aqui abaixo, também na descrição e também no primeiro comentário, tem dois links importantes. O primeiro é o link direto com a agência que vai cuidar de toda a nossa viagem para Israel. E o segundo link é o link da equipe que eu tenho em parceria com o Tom Dimas, né? Uma equipe que vai te ajudar a fazer renda online no mercado digital. Eu tenho certeza que com dedicação você também pode alcançar resultados trabalhando online. Olha só, na última semana eu consegui gerar mais de R$ 4.800 trabalhando com o celular dentro de casa. E hoje, 24 de abril, eu recebi mais de R$ 600 de comissão. Tá? E se eu consigo, você também consegue. Então, clica agora no segundo link e aprenda como gerar renda extra de forma honesta e segura pela internet. E para começar também a levantar um dinheirinho. E quem sabe em novembro desse ano a gente está junto lá em Israel, vivendo experiências inesquecíveis. Ah, e claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, nos seus grupos de celular e nas suas redes sociais. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada. Até amanhã num próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.